Construindo Saberes de hoje vai falar sobre um assunto que, com certeza, em algum momento na sua casa já foi debatido, né, Rogério Keber? Isso mesmo. A compra do carro, ou do primeiro carro, ou do segundo, enfim, um assunto que sempre é recorrente, seja na família ou aquela pessoa que ainda está pensando em investir, o carro está sempre entre essas, digamos, prioridades. Como está o mercado? Qual é a hora certa de comprar, a hora certa de trocar? Algumas dessas informações nós vamos ficar sabendo hoje no programa Construindo Saberes com os nossos convidados. Empresário de Santa Maria, Carlinhos Costa Weber, muitíssimo obrigado pela sua participação. E o nosso professor José Maria Pereira, que é da casa, hoje fora do estúdio, nesse cenário alternativo do Construindo Saberes. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Então... Tínhamos que chamar novamente o professor para aumentar a audiência, né, professor, aqui da TV Unifra, né? Não, acho que é o contrário, mas em todo caso, acho que o Carlinhos é que vai aumentar a audiência. A gente agradece muito a presença de vocês. Muito bem. E começando falando um pouquinho sobre o cenário do mercado. Em termos de notícias, a gente acompanha uma redução na venda de veículos nos últimos anos em função da crise econômica que assola o Brasil. O senhor tem números, inclusive, mais precisos em relação a Santa Maria. Dá para afirmar que, de fato, houve uma redução no número de carros emplacados. O cenário Santa Maria reflete exatamente o cenário nacional. Foram emplacados aqui em 2014, só na cidade de Santa Maria, 6.275 carros. Já 2015 caiu mais de 1.000 unidades, caiu para 5.080 e pouco, 5.000 unidades. Até o mês de setembro foram 3.000 carros. Eu estou estimando assim que vai ficar números redondos de 4.000 carros. Então, 4.000 veículos emplacados em Santa Maria. Então, é o mesmo cenário de queda do Brasil. Mas tem variáveis assim, interessantes. Uma é que a queda não é maior em Santa Maria em função do agronegócio. O agronegócio olha, se você tira o agronegócio de Santa Maria, hoje, ficaria muito difícil a situação da cidade. E o segundo é que, apesar da redução nas unidades vendidas, o ticket médio, quer dizer, o valor médio dos carros vendidos tem aumentado. No nosso caso especificamente, né, a Ranger é o segundo carro mais vendido, só perde para o Ka. E com isso puxou muito o ticket médio e em razão, né, do agronegócio. Então a gente sente que a retração maior está nos consumidores, nos clientes assalariados. Não tanto pelo medo de perder o emprego, mas o funcionalismo público, os militares, né, eles estão com os salários praticamente congelados ou defasados com relação à inflação e aos aumentos de preços dos automóveis. Né? Eles estão aumentando, as fábricas estão aumentando os preços, mesmo com a retração. Né? Então, esse é um cenário que, em 2016, bateu no fundo do poço, né? E a gente já está estimando para o ano que vem, para Santa Maria, um aumento de 15% no volume. Mas vai ser uma retomada lenta e gradual. Professor José Maria Pereira. Bom, eu vou fazer o olhar do economista, quer dizer, eu estou tentando contabilizar essas informações aqui e que o Carlinhos, claro que o Carlinhos é do ramo, então tem todas as informações quentinhas, né? Eu estou tentando fazer uma leitura macroeconômica, que é sempre a área onde eu opero, né? Eu acho o seguinte, Carlinhos, isso aí, sempre que existe uma crise econômica, a gente tem características, por exemplo, do setor automobilístico, né, a gente chama em economia como oligopólio diferenciado, né? Porque, na verdade, são poucos ofertantes para um grande número de consumidores. E sempre que ocorre uma crise, a tendência dessas grandes empresas, grandes corporações, é tentar manter a sua margem de lucro. Isso é o fundamental. Para aumentar a sua margem de lucro, elas têm que aumentar o preço do carro. Isso é uma tendência. Claro que elas vão aumentar o preço fazendo diferenciação, modelos diferentes e tudo mais. Então a gente está percebendo, isso que o Carlinhos falou assim, com grande conhecimento,
A gente observa na prática uma tendência das montadoras e das revendas também de fazer mais um automóvel de grife, né? A gente, antes da crise econômica, a gente tinha uma popularização do automóvel. A ideia era tentar vender o maior número de veículos possível. Agora não, a ideia, como disse o Carlinhos, é aumentar o preço médio do veículo, entendeu? Que sabe que vai ter uma fatia diferenciada, o Carlinhos falou, por exemplo, o agronegócio, que tem condições de comprar isso. Então, quer dizer, eu acho que a indústria automobilística, ela opera mais ou menos em compasso de espera do ciclo, esperando que, de novo, se houver uma recuperação da economia, ela vai começar a tentar investir em carros populares, provavelmente, voltar a investir. Mas agora, nesse momento, para ela manter a margem de lucro, ela vai tentar incentivar o consumidor de maior poder aquisitivo a trocar de carro, né? Tentar pegar o último modelo. E a gente percebe nas revendas. Pegou muito bem. Que, por exemplo, as revendas antes não pagavam a tabela FIPE. Agora, praticamente, todas elas estão pagando a tabela FIPE. Por quê? Porque valoriza mais o carro usado para fazer o consumidor trocar pelo carro novo. Não sei, eu sinto desse jeito, Carlinhos, não sei se estou errado. Não, tua análise está muito interessante e provocativa. Porque está havendo, no nosso caso, que o carro usado, a gente não tem estatística, né? Porque é um mercado vasto, né? A gente tem noção só. Mas, no nosso caso, nós estamos crescendo quase 20% a mais de seminovos que o ano passado. Então, mostra bem assim a tendência, né? O Zé pegou bem a questão. Porque a diferença fica grande demais entre o carro novo, que já desvaloriza quando tu sai da autorizada. Exatamente, né? Então, as fábricas leram bem isso, já que quem está comprando é quem tem dinheiro, tem crédito, tá? Nós vamos fazer um upgrade nesses produtos, tá? E a tendência depois é essa volta ao carro popular. Mas o que eu estranho, Zé, é incrível como essas montadoras, que têm um background extraordinário, erraram dessa maneira. Quer dizer, tem 41 fábricas de automóveis no Brasil. Quer dizer, nós temos condições de produzir 5 milhões de veículos. Mas eu acho o seguinte, eu acho que as montadoras trabalharam e trabalham com o cenário que elas conheciam. E nós mesmos nos surpreendemos hoje no Brasil com essa virada tão rápida. Se nós pensarmos há 4 anos atrás, a gente estava no início do governo Dilma, as expectativas eram as mais favoráveis possíveis. Se a gente vai olhar, eu estava pensando agora, por exemplo, a taxa, vamos pegar uma variável, por exemplo, a taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic, que hoje está em 14 e pouco, 14,25, parece que ela baixou um pouquinho na última reunião. 14 agora, estava 14,25. Mas ela chegou com a Dilma a 7,25. 7,25. Então, quer dizer, isso facilitou, se a taxa básica de juros caiu, as outras taxas de juros também caíram, sobretudo do setor automobilístico, que geralmente são taxas baixas, porque as montadoras já têm as suas próprias financeiras. Então, baixou muito mais ainda. E, quer dizer, se expandiu enormemente o crédito. E eu acho que as montadoras trabalharam com esse cenário extremamente favorável. E aí, somando mais a Copa do Mundo, mais as Olimpíadas, agora vai, entendeu? Parecia para nós mesmos brasileiros que a gente estava chegando no primeiro mundo, entendeu? As montadoras pensavam, e nós também pensávamos que estávamos no primeiro mundo. O brabo foi a ressaca, depois quando a gente acordou e nós estávamos no quarto mundo, né? Exatamente. Esse é o problema. Então, agora, qual é a tendência? Bom, dá para vislumbrar alguma coisa para frente? A gente pode trabalhar também a questão, o cenário do consórcio, né? O consórcio, com a taxa Selic, com juros na estratosfera, o consórcio, ele, em tese, seria mais conveniente. Mas o brasileiro, ele quer chegar, escolher e sair andando no carro. Isso aí também é uma filosofia de consumo, né? Incrível. Que a pessoa não se planeja para adquirir o bem lá na frente. O consórcio é uma alternativa extremamente interessante ao endividamento. Mas claro. Óbvio. Posso pegar um gancho dessa explicação de vocês para vocês darem sequência? Justamente para quem está assistindo o programa e daqui a pouco está pensando em comprar o primeiro carro ou trocar de carro. Porque quem vai trocar de carro tem a opção até mesmo de dar o carro como lance na carta de crédito. Sempre. E quem vai comprar o primeiro carro tem que acumular, se planejar um pouco para essa questão do investimento. O que você sugere em termos da questão de conselho, professor Pereira, a questão de se preparar para isso? De não fazer uma dívida daqui a pouco onde a pessoa pode acabar se comprometendo, entrando numa situação de juros muito altos.
O que vocês imaginam que seria a melhor solução? Seria o consórcio? Seria uma poupança? Qual seria a melhor maneira? Depois eu vou deixar com o Zé, o que está acontecendo assim na prática. As montadoras têm um poder de mídia impressionante, é massacrante, né? Chega a ter 2, 3 comerciais em cada janela de TV, e só falando da TV, né? E todos estão entraram nesse jogo de juros zero, por exemplo, de alguma maneira. Então, aí entra também o lado psicológico, né, da cultura do brasileiro. Ele ainda prefere ver quanto dá a prestação no seu orçamento. Se ela cabe ou não. Se cabe ou não. Então, tem variáveis que fogem assim do racional, né? Por ver, como disse o professor, o racional é tu fazer uma poupança tendo um consórcio, né? Mas não se expandiu o consórcio com essa crise, né? Então, o primeiro carro, por exemplo, né? O pai que vai dar um carro que está aqui estudando na Unifra, vai se formar daqui a 3, 4 anos. Esse é o ideal, tu ir pagando um consórcio, tá? Chega na formatura, daria o carro de presente já quitado ou quase todo quitado. Eu acho que também, cara, isso é uma questão de geração, né? Na nossa geração, a gente tinha mais esse hábito de poupança, ou seja, até porque o carro era muito caro, né? Então a pessoa tinha que ter uma poupança, pelo menos, para dar uma boa entrada para conseguir adquirir o carro. E eu vou falar no meu caso pessoal, eu só consegui comprar um carro depois que eu ultrapassei os 30 anos. Antes de 30 anos eu não tinha condição de comprar um carro. Aí consegui comprar, não vou dizer a marca para não fazer concorrência aqui, mas era o mais popular que tu pode imaginar que a gente adquiria o carro, né? E assim, e não era novo ainda, era de segunda mão. Aí depois eu consegui comprar um consórcio, troquei um consórcio, e aí consegui um carro novo e continuei pagando o consórcio. O consórcio era bem interessante porque era financiado, no meu caso era 24 meses, eu pagava 2 de cada vez, em um ano eu liquidei o valor do carro. Mas não fiquei com dívida. E hoje a gente vê que as pessoas cada vez mais jovens, que nem falou o Carlinhos, ainda na universidade, recém-ingressando na universidade, já tem carro, já tem carro novo. Tanto é verdade que esse é um outro problema. Vamos citar o caso aqui de Santa Maria, né? Tanto eu quanto o Carlinhos, nós trabalhamos na Universidade Federal, e na nossa época não havia problema de estacionamento. Hoje tenta estacionar lá no campus, eu estou falando, tenta estacionar lá no campus, que é praticamente impossível. Entram 12 mil carros por dia no campus. 12 mil carros. E não tem 12 mil professores, entendeu? São alunos, Então o carro se popularizou. Eu acho que isso aí já seria um outro viés, né, para a gente analisar a questão do trânsito, do investimento público que tem que ser feito, do tempo de congestionamento que se perde. Não perdíamos, mas agora aqui em Santa Maria a gente já perde, né? Muito. Veja só o caso, por exemplo, lá da universidade, no final de expediente, lá de 5 horas da tarde para cá, no mínimo 1 hora para conseguir. O primeiro horário da manhã, 7 horas, 7h30 também. Mas assim, então, eu acho que o mercado chega num momento que eu acho que o mercado tem que dar uma reciclada nisso. Eu acho que o carro vai ficar mais caro, viu, Carlinhos? Eu tenho essa impressão. Sim, está ficando, né? Mas eu acho assim que a pressão psicológica pelo consumo é um massacre, né? É impressionante, a gente gasta, assim, as montadoras e os distribuidores gastam fortunas para atrair o cliente. E está mudando tanto que antes a média, aqui em Santa Maria, o camarada ia a 6 lojas fazer a pesquisa, tá? Hoje ele pesquisa tudo na internet. Tá? Primeiro ele vai no site da montadora, vai lá, monta o carro do jeito que ele quer e depois ele chega lá para negociar com o Carlinhos. Ele vai só a 2 ou 3 no máximo, porque ele já selecionou na internet. E outra variável interessante, a força que tem os filhos. Os filhos é que conhecem e pesquisam tudo, eles sabem mais que os vendedores hoje, né?
Então, olha, para acompanhar essa mudança comportamental no mercado de automóveis, assim, é impressionante. Então, um diferencial, né? Nós somos líderes de mercado aqui há 7 anos. O fundamental é a equipe, o profissional, né? Ele faz a diferença. Também a prontidão em responder os acessos da internet, né? O chat. Nós temos, a Hospital tem quase 700 acessos por dia ao site. Isso aqui era impensável, né, há poucos anos atrás. Então, o comportamento do consumidor de automóveis, olha, vale uma grande pesquisa, além desse nosso programa de 30 minutos, porque a análise comportamental, assim, é uma virada de 180 graus. A tendência para quem está pensando em adquirir um automóvel, zero ou usado? É bem interessante a pergunta, porque o racional, tá? O racional são aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu quero um seminovo com baixa quilometragem. Aí leva uma vantagem as revendas autorizadas sobre os lojistas normais, né? Porque é a procedência, né? O carro faz as revisões? As revisões, quer dizer, hoje tu sabes que não se altera a quilometragem, né? Porque tu tem acesso lá, o revendedor tem todas as revisões. Tem um histórico do carro. Tem todo o histórico do carro, a procedência, você tem a nota fiscal, é tudo certinho. E, então está havendo uma migração para as autorizadas, porque é ali que estão esses carros realmente seminovos, né, com 2, 3 anos de uso e baixa quilometragem. Esse é o que faz o melhor negócio. Eu ia comentar com o professor Pereira, daqui a pouco está fazendo até uma economia, comprando um carro de uma procedência. Não, até eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, porque isso que o Carlinhos falou, né? A diferença entre o carro zero, que está saindo, né, e o carro usado, a diferença de um ano, por exemplo, é muito grande em termos de valor. Então aconteceu comigo, por acaso, né, o meu carro é 2015, né, e um vizinho um dia apertou lá em casa e veio com essa conversa, perguntou para mim assim, eu estou pensando em comprar um carro e tal, e o senhor não quer vender o seu carro? Porque eu fui lá na autorizada, só que eu achei a diferença muito grande. Eu sei que o seu carro é novo, ele comprou ano passado, então eu lhe pago um pouquinho acima da tabela FIP. Aí ele veio com uma história muito interessante, né? Eu pago, e aí daqui a pouco a gente vai lá na autorizada, já botamos o carro da minha mulher junto e eu dou a diferença. Então, para ver o malabarismo que o pessoal está fazendo. Então, eu estou pensando, realmente o preço do carro novo está assustando um pouco aquele que antes ia lá e entregava o carro dele na autorizada. Acho que isso está acontecendo, cara. Exatamente. Feito da crise, viu? Posso falar como consumidor? Acho que o consumidor... Só quero dizer que eu não fiz o negócio, viu? eu ia perguntar se o senhor está fazendo concorrência já. Não, eu acho que ele não sabia que eu era economista, viu? Mas esse fato está acontecendo muito. O que era antes assim, um fato raro, hoje é normal. No condomínio, no edifício e tal, as pessoas estão fazendo uma negociação entre eles, né? Nesse caso. Não, é que eu digo que como consumidor, a impressão que se passa é na linha racional, porque se a gente quando a gente fala de carro, a gente também está falando de paixão. Os primeiros 2 carros que eu tive foi paixão pura, não pensei muito, eu me apaixonei pelo carro, comprei. Não preciso nem dizer que a história não acabou muito bem, mas aconteceu, a gente é mais jovem, a gente faz isso. O ideal, em termos até dos vícios do carro e tudo mais, é comprar zero. Se a pessoa tiver poder aquisitivo para isso, porque ela vai ser o primeiro dono, ela sabe como que vai cuidar e tudo mais. Só que se a gente for pensar economicamente, entrando aí na área do professor Pereira, a gente sabe que se a gente comprar um carro em março, em abril, por acaso quiser vender, existe uma perda muito grande de dinheiro, coisa que não ocorre com o seminovo. Eu acho que também em função disso que as pessoas acabam se assustando com a compra do carro zero. Hoje, assim, quem compra o carro zero, né, ele tem que usar o período da garantia, né? Hoje todos estão no mínimo com 3 anos de garantia, sabe? Aí você hoje consegue negociar
condições de preço, de vantagem, de juros zero e tal. E usando 3 anos, porque a manutenção de um carro zero hoje é ridiculamente barata, quer dizer, é uma revisão por ano. Entendeu? Então, esse é o segredinho do e as primeiras carro revisões à mão de obra é gratuita, então quer dizer, só se trocar uma peça, não gasta nada. Praticamente não tem. Não tem despesa. Eu acho que esse né? diferencial do carro novo, É. geralmente as pessoas não calculam isso, né? É. Mas aquela tranquilidade, assim, de, por exemplo, quem vai viajar, sabe, a probabilidade de ter algum problema na estrada vai ser muito pequena, quase zero. Então, qualquer eventualidade em viagem, tá, tu liga para o 0800, tu tem um atendimento pronto, carro à disposição e tal. Então, realmente, hoje, o consumidor, né, nós vivemos uma outra era, né? Hoje, assim, tudo é fácil, tudo é acessível. Então, a tranquilidade, o camarada tem tranquilidade hoje para fazer um bom negócio, não tem nem dúvida. Que tipo de propostas é possível negociar? Porque às vezes o consumidor não faz nem ideia, faz aquelas propostas que acho que ainda é da época do mercado do câmbio, né, professor, da troca, onde um oferecia uma coisa, o outro dá o produto em troca. Que tipo de proposta é possível, Carlinhos, em relação desde a compra do zero, desde o seminovo, desde a valorização do seu veículo? Porque me parece que também existe o mercado da internet, esses sites hoje em dia, um exemplo, o LX, onde as pessoas anunciam o seu veículo para tentar vender por um preço maior, para ter o capital de giro para ir poder negociar. O que é possível de fato de negociar, para as pessoas terem noção também do que é viável ou não? É interessante. A chave chama-se o valor do carro do proprietário, né? Ele sai, hoje com a internet está tudo posto ali, os preços públicos, as promoções, está tudo claro, né? Mas até pouco tempo atrás havia a malandragem do revendedor, ele não dava o bônus e valorizava o carro usado do cliente, né? Mas hoje, assim, eu fui um cara que sempre defendia a clareza total, né? Tu não é líder de mercado por acaso, tem um passo que tu dá. Então, o cliente, né, muitas vezes hoje, cada vez mais, ele vê a avaliação lá do carro dele, digamos que vale 25 mil e tal, o vizinho já disse, olha, quando for trocar, porque ele já comentou, claro, lá ele já sabe. olha, estou pensando em trocar. Já todo mundo fica em cima. Então, cresceu muito a venda para amigos, né? E aquela venda, o anúncio, essas coisas... Praticamente não surte mais efeito. Não, sabe, virou um mercado informal, assim, entre amigos, da repartição e tal. Então, e ele está aproveitando, por exemplo, né, digamos assim, dá 60% de entrada ou 50% de entrada e o juro zero em 24, 36 meses. Né? Ele procura jogar ali, né, de tal forma a maximizar, ele mesmo não precisando, ele financia tudo o que permite a montadora. Tá? Então, é muita matemática assim, e muita inteligência do vendedor em orientar bem para que ele faça o melhor negócio. Agora, do ponto de vista da Quintana, Carlinhos e Rogério, do ponto de vista do consumidor, eu acho que é interessante assim, também, não é só a questão da compra do carro, é a questão da manutenção do carro. Exato. Porque daí, quando sai, além de pagar o IPVA, emplacamento, etc., tem o seguro do carro, porque hoje ninguém é louco de não ter seguro seguro do carro. Então o consumidor tem que pensar que não é só aquela prestação ali que ele está pagando, né? Quer dizer, tem muito mais. Antigamente se custava dizer que o carro era mais um filho, né? Uma família. Aumentava a família. Isso. Mas eu acho que isso também, eu acho que é uma coisa que está, de certa maneira, sendo atingindo mais o bolso do consumidor no período de crise. Então eu acho que o mercado ele vai dar uma ajustada, sabe, Carlinhos, do modo que eu enxergo, porque realmente muitas pessoas que não têm condição de manter o carro, né, que na verdade estão tendo uma despesa desnecessária. Claro, eu lamento muito que a gente não tenha um sistema de transportes eficiente
como tem na Europa, por exemplo, né? Que praticamente o pessoal não vai de carro para o trabalho, vai de trem ou de ônibus de alta qualidade, de metrô e tudo mais, né? É isso que fez com que se expandisse tanto o carro individual aqui no Brasil, né? Nós fizemos aliás, o Brasil faz tudo errado, né? O processo, primeiro devia se desenvolver o transporte coletivo e depois o transporte individual. Aqui se fez o contrário, desenvolver o transporte individual, se é que algum dia a gente vai desenvolver o transporte coletivo. E ainda a costa do brasileiro não quer saber de carona, nada. Ele quer, pode, nota, eu vou no contrafluxo da universidade todo dia. Aqui para a universidade é só uma pessoa dirigindo, porque podiam ir de 4 aqui para a universidade. Eu me lembro que quando eu comecei a lecionar, eu morava em Porto Alegre, dava aula em Lajeado. Nós éramos 4 professores que íamos, e a gente recebia uma ajuda de custo. Então, cada dia, cada quarta-feira que a gente dava aula, cada um ia com o seu carro. Né? Então, eu só ia uma vez por mês. E a gente fazia isso. E naquela época nem era tão agudo o problema quanto agora. Quer dizer, falta de mentalidade das pessoas. Imagina se a gente diminuísse, diminuímos 3 carros lá. Desafogaria o trânsito enormemente. Seria uma série de situações, o estacionamento, a questão da poluição, uma série de coisas que seriam favoráveis. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acabou, terminou. O assunto quando é bom, o programa quando é bom, passa rápido. Foi bem interessante. Isso aqui talvez tenha que retomar com certeza essa pauta aí, porque daqui a pouco tem que trazer junto com a gente aqui uma psicóloga, aqui, né? Para discutir o comportamento do consumidor. Uma urbanista, arquiteta e urbanista. Eu vou trazer, a minha filha é arquiteta, então já vou deixar. Já traz a sua filha então para dar sequência então, professor. Que tem várias visões sobre essa questão, né? Com certeza. Sobre o mesmo assunto. Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês, Carlinhos. A gente sabe da correria muito que é no trabalho do professor Pereira. Muitíssimo obrigado, senhor é da casa, sempre. Claro, sempre. Tá certo, Carlinhos também sinta à vontade. Sempre à disposição. Obrigado. Rogério Keber. Obrigado. A gente volta na próxima semana. Nessa câmera aqui. Obrigado, a gente volta na próxima semana com mais um Construindo Saberes. Até mais.